Bom, no livro Céu e Inferno, tomando agora o assunto Céu e Inferno, né? Nós já fizemos a oração de início, né? Ao finalizar o estudo anterior, e nós estamos estudando os espíritos felizes, né? No livro Céu e Inferno. Tá? Espíritos que desencarnaram e 2 dias, um dia depois, já deram mensagem, responderam a questionamentos, né? E na semana passada nós estudamos sobre um médico, né? Foi muito interessante, foi muito alegre, né? O senhor Demir, né? Foi muito interessante a gente ler sobre ele, um médico, né? E ele vem com alegria, cura a perna de uma pessoa, a pessoa até leva um susto com ele, né? Porque conhecia ele como estando vivo e ver ele desencarnado, não tinha notícia, né? O pessoal judiou dela e tal. Então foi uma leitura muito, muito gostosa, né? E a gente vê como é importante, né, se preparar para esse passamento, né, gente? Na prática do bem, cultivando bons pensamentos, né? Essa é a grande mensagem que nós estamos recebendo aqui, estudando sobre o desencarne, né, o passamento desses espíritos do bem, né? Vamos dizer assim, né? E hoje nós temos mais um aqui para estudar, que é a viúva Foulon, né? Deve ser assim que fala, nascida em Volles, né? E vou pedir a Cláudia mais uma vez para ler, né? Eu vou projetar para ela, que ela não consegue ainda ler minha mente aqui. Bem, vamos colocar aqui. Vamos aqui conhecer essa senhora viúva Foulon, acho que é assim que fala, não sei. Senhora viúva Foulon, nascida em Wallis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, durante muito tempo morou no Havre, onde conquistou a reputação de hábil pintora miniaturista. Seu talento. Só lembrando, nós havíamos lido uma parte, né, mas achamos interessante voltar no início para a gente não perder o fim da meada, né? Então, a gente começou a ler na semana passada, então pode parecer que nós estamos repetindo, mas não, faltou alguns detalhes. Seu talento notável foi-lhe inicialmente apenas uma distração de amadora, mas, mais tarde, quando dias difíceis sobrevieram, soube fazer de tal talento um recurso. Só um minutinho, Cláudio, que está agarrou aqui. Um recurso precioso, o que a fazia ser amada e estimada, tornando sua lembrança querida a todos os que a conheceram, sobretudo, a sua grandeza de caráter, suas qualidades pessoais que somente os que comungaram de sua vida íntima podem apreciar em toda a sua extensão. Isso porque, como todos aqueles em que o sentimento do bem é inato, ela jamais fez alarde de seus predicados, dos quais não parecia sequer se dar conta. Se houve uma pessoa sobre quem o egoísmo não teve influência alguma, foi ela, sem dúvida. Jamais, talvez, o sentimento da abnegação pessoal tenha sido aplicado mais intensamente, pois estava sempre pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde e seus interesses por aqueles a quem ela podia ser útil. Sua vida não foi senão uma longa sequência de atos de dedicação, assim como foi, desde sua juventude, apenas uma longa série de difíceis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais falharam.
Infelizmente, no entanto, sua visão, desgastada pelo trabalho minucioso, apagava-se um pouco a cada dia, de forma que, após um certo tempo, a cegueira, já muito avançada, tornou-se completa. Quando a senhora Foulon tomou conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Estudou então com ardor, mas também com uma lucidez de espírito e uma exatidão de entendimento que eram próprias da sua elevada inteligência. É preciso conhecer todas as inquietações de sua vida, inquietações cujo objeto de atenção não era ela mesma, mas os seres que lhe eram queridos. Para compreender todas as consolações que auriu nessa sublime revelação, que lhe dava uma fé inabalável no futuro, mostrando-lhe a insignificância das coisas terrestres. Sua morte foi digna de sua vida, viu a sua aproximação sem nenhuma apreensão dolorosa. Para ela era a libertação dos laços terrestres, que lhe haveria de abrir as portas da vida espiritual bem-aventurada, com que se havia identificado através do estudo do Espiritismo. Morreu placidamente, pois tinha consciência de haver realizado a missão que aceitara ao vir à Terra, cumprindo escrupulosamente seus deveres de esposa e de mãe de família, assim como durante a vida havia se negado a nutrir qualquer ressentimento contra aqueles de quem pudera se queixar e que lhe demonstraram ingratidão. Havia-lhe sempre pago o mal com o bem, perdoando-os ao deixar a vida terrestre, confiando-os de si mesma à bondade e à justiça de Deus. Morreu, enfim, com a serenidade proporcionada por uma consciência limpa e com a certeza de estar menos separada de seus filhos do que durante a vida corpórea. Porquanto poderá dali em diante estar com eles em espírito em qualquer ponto da terra em que se encontrem, ajudando-os com seus conselhos e cobrindo-os com sua proteção. Logo que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi o de evocá-la. As relações de amizade, de simpatia que a doutrina espírita estabelecera entre nós, explicam algumas de suas palavras e a familiaridade da sua linguagem. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após sua morte. Estava certa de que pensaria em invocar-me logo após a minha libertação, mantendo-me pronta para atendê-lo, porquanto não passei pela perturbação. Só os que têm medo são envolvidos por suas densas trevas. Pois bem, meu amigo, agora estou feliz. Estes pobres olhos que se haviam enfraquecido, deixando-me apenas a lembrança de prismas que haviam colorido minha juventude com o seu brilho cintilante. Abriram-se aqui e reencontraram os grandiosos horizontes que alguns de seus grandes artistas idealizam em suas imprecisas reproduções.
mas cuja realidade majestosa e severa, todavia cheia de encantos, está moldada pela mais completa realidade. Há apenas 3 dias que estou morta e sinto que sou artista. Minhas aspirações com relação ao ideal da beleza na arte eram apenas a intuição de faculdades que eu havia estudado e adquirido em outras existências e que se desenvolveram na última. Quanto é preciso que eu faça, porém, para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que impressiona vivamente o espírito que chega à região da luz. Pincéis, pincéis, e provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã, que ora corre riscos e que somente ao Espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver com todo o seu brilho neste deserdado mundo. Não falemos mais da artista, falemos agora da amiga. Porque boa amiga, senhora Allan Kardec, afetou-a assim a minha morte? Sobretudo porque a amiga bem conhecia as decepções e as amarguras de minha vida, devendo então, ao contrário, estar alegre ao ver que não tenho mais que beber na taça amarga das dores terrestres que esvaziei até o fim. Acredite, os mortos são mais felizes que os vivos, e chorar por eles é duvidar da verdade do Espiritismo. Esteja certa de que me verá novamente. Parti primeiro porque minha tarefa estava terminada cá na Terra, onde cada um tem uma tarefa a cumprir. Quando a sua houver acabado, virá repousar por um tempo junto a mim, para recomeçar em seguida, se assim for preciso, pois nada permanece inativo na natureza. Cada um tem as tendências próprias, às quais obedece, lei suprema que demonstra o poder do livre-arbítrio. Assim, boa amiga, indulgência e caridade, que delas todos nós necessitamos mutuamente, seja no mundo visível ou no invisível. Sob essa divisa, tudo há de transcorrer bem. Ainda que não fosse pedir que me interrompesse, saiba que a primeira vez que falo tão longamente há muito tempo. Assim sendo, deixo-a agora para falar com meu distinto amigo, o senhor Kardec. Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que dirigiu à amiga que o precedeu no túmulo, porque estivemos a ponto de partir juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Alusão à enfermidade de que falara o Dr. Demeuri. Que teria dito ela, a companheira bem-amada de seus dias, caso os bons espíritos não tivessem posto a situação em ordem? Aí, então, é que ela teria chorado e gemido, e eu a teria compreendido. Mas também é preciso que ela esteja atenta para que não fique o amigo novamente exposto ao perigo antes de haver terminado seu trabalho de iniciação espírita, sem o que corre o risco de chegar muito cedo entre nós e de ver, qual Moisés, a
apenas de longe a terra prometida. Tenha então cuidado, é uma amiga que o previne. Devo ir agora e retornar para perto dos meus queridos filhos. Verei depois, além mar, se minha ovelha viajante finalmente chegou ao porto, ou se é joguete da tempestade. Refere-se a uma de suas filhas que vivia na América. Que os bons espíritos a protejam, vou juntar-me a eles para tal fim. Voltaremos a conversar, já que sou uma faladora incansável. Como podem lembrar? Adeus, então, bons e caros amigos. Até breve, Viúva Fulon. Muito interessante, né, gente? Amorosa, né? Olha, Kardec não trouxe essas mensagens à toa para nós, né? O Kardec fez esse livro para nos alertar. O que nós estamos aprendendo, né, com esses relatos, né? Uma característica, né? Eu até fiz aquele resuminho das leis divinas, né? O grande esforço que nós temos que fazer nessa nossa encarnação é corrigir as nossas imperfeições, não é isso? Isso que nós estamos aprendendo. Então, e é essa transformação moral que nós temos que buscar, né? E a gente vê o resultado de quem consegue, né? Essa senhora não entra nos detalhes das dificuldades que ela enfrentou, mas era um trabalho de um artista, né, para poder a sobrevivência dela, fazendo essas miniaturas, que exigiu muito da vista dela, que levou ela à cegueira, né? E, e ela sempre, né, não se deixava levar pelas dificuldades, pelas, muitas vezes, o comportamento das outras pessoas, quer dizer, ela soube viver santamente, né, a corrigir, né? Lógico que ela já vinha de outras vidas, né, trabalhando essas questões. Então, para que a gente não passe por um passamento difícil, vamos chamar assim, um desencarno difícil, a gente trazer esse conhecimento, né? Eu achei interessante que ela chama atenção quando ela vem. Outro ponto aqui, né, antes de eu entrar nisso. Você vê assim, quando ela tomou conhecimento da doutrina espírita, ela foi como um raio de luz para ela, né? Então, e mesmo cega, alguém deve ter lido para ela, comentado. Então, aí a gente vê a relação dela com a senhora Allan Kardec, com o próprio Allan Kardec, que foram eles, né, que levaram a ela esse conhecimento, porque ela não tinha acesso à leitura mais, né, quando ela tomou conhecimento disso. E ela aproveitou tudo isso, né, e conseguiu, né, se preparar para o passamento de uma maneira muito tranquila. É isso que nós estamos aprendendo aqui, né? Estudar a doutrina espírita é nos preparar, né, para que tenhamos um passamento mais tranquilo e também que a gente volte o mais rápido possível ao trabalho do bem, não é isso? A gente está percebendo aqui. A nossa amiga aqui caiu em pé, né? Que a gente percebe, ela caiu em pé, caiu trabalhando, está ajudando a família, né? Que são aqueles que ela tem mais responsabilidade direta. Ela comenta isso aqui. E achei interessante ela chamando a atenção da senhora Kardec, né? Está chorando por quê por mim, né? Estou muito bem aqui, né? Achei interessante Por que, boa amiga, senhora Kardec, afeitou assim a minha morte? Porque, sobretudo porque a amiga bem conhecia as restrições, mas devendo então, ao contrário, está alegre a me ver que não tem mais que beber na taça das amargas das dores. Pô, você vê o espírito bem, comunicando, feliz, então maravilha, né? Então a gente tem que ficar alegre, festejar, né? Uma passagem como essa, ela chama a atenção, achei muito interessante. E ela chamou a atenção, falou: chorar por eles é duvidar da verdade do espiritismo, né? Agora tem aqueles que vão para lá numa situação mais difícil, devemos orar por eles, né? Para que eles
voltem à normalidade, ao equilíbrio quanto antes, né? E a oração é muito importante nesses momentos, né? E depois ele fala com o Kardec, ó, Kardec, toma cuidado, hein? Você já passou um perrengue aí, o doutor Demier, ele cuidou de você, ajudou, né? Quase que nós dois viemos juntos para cá, né? Mas você ainda tem uma tarefa para fazer, né? Você tem que terminar aí, né? A sua construção, né? Ela dá uma chamada aqui no Kardec, é muito interessante isso aí, né, gente? Nesse ponto aqui, ela vai chamando a atenção e tal. Então ele fala assim, cuidado para você não dar uma de Moisés, hein? Que vai ver de longe a terra prometida. Vai até lá e não vai poder conhecer, né? Ver os frutos do trabalho dele, do esforço dele, né? E nós temos um Kardec de novo aí, como Chico Xavier aí voltando, né? Muito legal. E ela agora fala, vou voltar para ajudar minha turminha lá e tal. Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algum ponto para nós aqui? Está tranquilo? E nós, hein? Como é que nós estamos preparando aí para... Né? Ninguém está com pressa, tem certeza disso, né? Mas é bom a gente aproveitar nossos dias para a gente ir trabalhando as nossas imperfeições, né? Nós estamos tendo agora as mensagens de Emmanuel, nós temos a história de Paulo Estevão, tanta, vamos dizer assim, tanto material, né, para a gente se fortalecer com a doutrina, né? E nós estamos num momento, né, gente, de transição, que nós estamos com a casa sendo desarrumada para mudança e a outra casa ainda não está pronta, então nós estamos aí num momento muito interessante, né, da nossa encarnação atual, né? Um momento muito legal. Fácil, trabalhoso, né? Nós sabemos disso. Vocês querem fazer algum comentário, gente? Eu estou aí falador igual a senhora, viu? Eu fulon, né? Só falando. É, tranquilo? Então vamos para número 2 aqui, da mensagem da nossa querida senhora Fulon. A segunda mensagem da senhora Foulon. Número 1. Querida senhora Foulon, estou muito feliz pela comunicação que transmitiu outro dia e com a promessa de continuarmos nossas conversas. Pude reconhecê-la perfeitamente na comunicação, pois falou sobre coisas que o médium ignorava e que só da senhora poderiam vir, pois sua linguagem afetuosa conosco é bem aquela de sua alma bondosa. Há em suas palavras, porém, uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não lhe conhecia quando viva. Sendo de seu conhecimento que a este respeito tomei a liberdade de adverti-la mais uma vez em certas circunstâncias. Então, aqui ó, ele está reconhecendo, né, que o médium não teve influência do médium na mensagem, né, por reconhecer a característica do espírito comunicante. Olha que interessante. Quem teve lá na Seara dos Médiuns, né, falando da influência do médium. Nós até comentamos aquela porcentagem que o Chico comentou, né? Um bom médium é aquele que 90% da mensagem é do espírito e 10% só influência dele, seria uma mensagem quase que perfeita, né? E uma mensagem normal que a gente tem aqui no nosso meio é 60% do espírito, 40% do médium. Nós comentamos sobre isso. E o que não é bom é quando é 40% do espírito e 60% do médium, né? Já é mais animismo, né? E ele fala assim, mas a senhora está mais sentindo uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza, quer dizer, quando era viva, né? E que esse respeito também a liberdade de adverti-la mais de uma vez, né, na vida, aqui, quando encarnada, né? E chamava atenção. Interessante esse comentário aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, viu, pessoal? Estamos aqui estudando junto. É verdade, mas desde que me vi gravemente doente, recuperei a firmeza de espírito.
perdida pelas mágoas e pelas vicissitudes que, por vezes, me haviam tornado temerosa durante a vida. Isso acontece com a gente, né? Na hora que a gente está passando um perrengue, a gente não fica meio inseguro, com medo de morrer, essas coisas, preocupado com as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes, às vezes depende da gente, né? De se afastar, né? E isso acontece, é humano, né? Mas ela aí vem comentar, mas ela recuperou a firmeza de espírito, né? Ela coloca aqui, que estava perdida pelas mágoas e pelas vicissitudes. A gente tem que ficar muito atento com isso, né? Disse para mim mesmo. Disse para mim mesma: tu és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a senda luminosa que tua alma deve seguir ao deixar teu corpo, e que a conduzirá feliz e livre para as esferas celestes, onde tu deves doravante viver. Ela está dando uma dica aqui para nós, quando a gente está diante disso, opa, pera lá. E tudo aqui, isso aqui vai passar. Né? Esquece a terra, prepara para a transformação. Força de pensamento, fortaleza de pensamento, né? Veja, se você não reclamar, porque olha, o Evangelho segundo o Espiritismo chama muita atenção para a gente, que quando a gente fica lamuriando as coisas, a gente perde prova. A gente sofre à toa. Aí tem que começar tudo de novo. Já pensou? Então aproveita o perrengue, vamos aproveitar as dificuldades. É trabalhoso, né? Muito trabalhoso a gente ganhar essa fortaleza de pensamento, mas isso é que vai nos conduzir a gente não perder a prova que nós estamos enfrentando. Então, achei interessante ela chamar a atenção aí, né? É uma forma da gente ganhar fortaleza de pensamento. Lembra, ó, era lá, não reclama não, né? Alivia aqueles que estão à tua volta, né? Dirá o Senhor que era um tanto presunçoso de minha parte contar com a felicidade perfeita ao deixar a terra. Mas eu tinha sofrido tanto que deveria ter expiado minhas faltas desta existência e das precedentes. Essa intuição não me enganara, e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza nos últimos instantes. Tal firmeza naturalmente ampliou-se quando, após a minha libertação, vi minhas esperanças realizadas. 2. Poderia descrever-nos agora o seu passamento, o seu despertar, assim com as suas primeiras impressões? Eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que lhe impunha o desligamento. Encontrei-me, após o último suspiro, como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, sem pensar em nada e em uma vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Fiquei assim durante muito tempo. Depois, como se saísse de um longo desmaio, acordei lentamente entre irmãos que não conhecia. Estenderam-me generosamente seu cuidado e apreço, e mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante, dizendo: é para lá que tu vais conosco, não pertences mais à terra. Recobrei então a memória, apoiei-me neles, e como um grupo gracioso que se lança na direção de esferas desconhecidas, mas com a certeza de lá encontrar a felicidade. Subimos e subimos,
enquanto a estrela agigantava-se. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde sua boa amiga vai, enfim, encontrar repouso. Digo repouso com relação às fadigas corporais que sofri, às vicissitudes da vida terrestre, e não a indolência do espírito, porque a atividade é uma satisfação para o espírito. Interessante, né? Eu não sei se vocês já passaram por anestesia geral e eles põem a gente lá aguardando, né? É interessante que é como se a gente... eu lembro assim, a pessoa ali conversando quando eu estava acordando da anestesia, né? Eu sei, às vezes, você não sabe nem onde você está, né? Você fica meio perdidão ali, né? O efeito da anestesia. Então, eu achei assim, vamos dizer assim, uma comparação muito pobre que eu estou fazendo aqui, mas se alguém já passou por uma cirurgia aí, deve lembrar, né? De anestesia geral, né? E, e a gente às vezes fala umas bobagens, né? Eu lembro quando eu acordei assim, a enfermeira estava rindo, né? Porque acho que eu falei alguma besteira lá quando eu estava acordando, ela estava achando graça. E não sei exatamente, não lembro, não lembro. Mas às vezes eu lembro algumas vezes de estar falando, inclusive em outra língua, umas coisas confusas para mim. Mas interessante, né? Mas você imagina se acordar assim com a turma e falar, ó, lá, tá vendo aquela estrela lá? Você vai para um mundo mais feliz ali, descansar, né? É muito. Eu acredito que não é o meu caso de jeito nenhum, né? Mas já é uma esperança, quem sabe um dia a gente consegue ter uma encarnação e vença, né? Passa aí pelo vestibular da justiça divina, né? Algum comentário, pessoal? Muito interessante, né? Nós estamos falando de espíritos felizes, né? Vamos lembrar disso. Não felizes aqui na Terra, porque a gente passou o sufoco, né? Pelo que ela está comentando aqui, mas feliz espiritualmente falando, né? Nenhum comentário, nós vamos em frente, então. A senhora deixou então em definitivo a terra? Deixo ainda na terra muitos seres que me são queridos para retirar-me dela definitivamente. Portanto, à terra voltarei em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto aos meus filhinhos. Sabe muito bem, aliás, que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Número 4. A posição em que se encontra não deveria enfraquecer suas relações com aqueles que deixou na Terra? Não, meu amigo, o amor aproxima as almas. Creia-me, na Terra pode-se estar mais perto dos que atingiram a perfeição do que daqueles cuja inferioridade e egoísmo fazem com que gravitem ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração. Constituem um laço que cimenta a união das almas ligadas entre si, fazendo-a persistir apesar das distâncias e dos lugares. A distância só existe para os corpos materiais, não existe para os espíritos. Aí tem uma nota de rodapé 178. Dá para entender por que Jesus, quando estamos reunidos em nome dele, ele está presente entre nós? Já para pensar, né? A gente está ouvindo um espírito já mais evoluído falando. Mas Jesus, que é muito, muito, muito mais, né, evoluído que qualquer um que aqui reencarna, ele, por nos amar tanto, né, ele diz: onde estiver um ou mais reunido em meu nome, eu lá estarei presente. Se você está lá, você e seu anjo de guarda ali, você estudando, né, um espírito, um amigo ali junto com você, lendo, estudando, e você em oração,
Jesus está presente, ele tem essa capacidade de se fazer presente. A gente precisa guardar muito isso no coração. Se isso é uma verdade para um espírito como esse, né, é uma verdade ainda muito maior em relação ao Mestre, né, ao Mestre Jesus. Então, eu achei assim, bastante rico, né, a gente prestar atenção nessas coisas. E aqueles que nos amam, eles não têm distância para eles. Né? Eu lembro do Preto Velho, muitas vezes, Pai Tomé, falou assim, Jesus está à distância de um abraço. Né? E ele, por muito nos amar também, sempre está à distância de um abraço. Esses espíritos, esses pretos velhos, gente, têm uma capacidade de amor que às vezes até me... com todo o respeito, né, que acho que eles não gostam que a gente fica falando isso, mas é tanto que tem hora que eu falo assim, puxa vida, né? Como é que pode ter almas assim, né? Aí está uma explicação, né? A nota do editor. Nota 178. As propriedades do fluido perispiritual se ampliam pela elevação do espírito. Os imperfeitos, apegados à matéria, vivem a ilusão de que a vida espiritual é semelhante à vida corpórea, ficando limitados em seu raio de ação. Os mais evoluídos, pela expansão do campo perispiritual, percebem e agem à distância, simultaneamente em diversos pontos do universo. Por esse meio, manifestam seus pensamentos e sentimentos, sendo o amor a força de união que os une em numerosos grupos para cumprir suas missões, compartilhando a condição de felicidade conquistada pelos seus esforços. Notas do editor. No caso é o Paulo Henrique de Figueiredo e o nosso querido Lucas Sampaio, né? São os dois que participaram da elaboração desse livro. Esse é Jesus, gente. Não tem distância. Né? E não tem distância para esses espíritos evoluídos. Nós estamos vivendo um momento assim muito conturbado, né? No mundo. Guerra, confusão, tudo isso que nós estamos vivendo, não cabe aqui entrar em detalhe. Você acha que está solto aí, não tem espíritos cuidando dessa situação? Né? Aí eu lembro, né, dos discípulos lá no barco, lá naquela tempestade, Jesus lá tranquilo, né? E eles lá desesperados. Aí Jesus falou, turminha de pouca fé, né? A gente aqui nesse mundo passando os perrengues, desesperado muitas vezes, né? Assustado com as coisas que estão acontecendo, e Jesus falou, eu estou aqui, gente, calma, deixa as coisas, vão resolver, né? Tenham paciência, né? Não se resolve nada assim. Tudo tem seu momento, né? Para ter interferência, para mudar, para se transformar, porque o objetivo aqui é a lição, né? Não é salvar o corpo material, não é salvar o material, é, é limpar a alma, né? E às vezes esquece disso, né? E se desespera. Algum comentário, pessoal? Tá tranquilo? Se tá, nós vamos em frente. Questão número 5. Que ideia tem agora de meus trabalhos referentes ao espiritismo? Vejo que tem sob seu encargo muitas almas, fardo difícil de carregar, mas enxergo o objetivo e sei que vai alcançá-lo. Vou ajudá-lo no que for possível com meus conselhos de espírito para que possa transpor as dificuldades que lhe aparecerão, induzindo oportunamente a tomar certas medidas apropriadas para ativar, durante a vida, movimento renovador impulsionado pelo Espiritismo. Seu amigo Demeury, unido ao Espírito da Verdade, ser-lhe-á ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais ponderado do que eu. Mas, como sei que a assistência dos bons espíritos o fortalece,
sustentando-o no trabalho, creia que minha ajuda há de lhe estar assegurada por toda parte e para sempre. É a conversa com Allan Kardec, né, gente? Está conversando com Kardec. E agora, interessante, teve ajuda, né, mas o trabalho material que é dele, que ele tem que fazer, né, é ele que vai fazer. O Espírito não vai vir fazer para ele, codificar, juntar as mensagens, estudar as mensagens e tudo. Então, nós temos que fazer a nossa parte, mas a ajuda não falta, né? Quando a nossa tarefa é no bem, né? Não falta. Então, nas nossas pequenas tarefinhas ali no nosso cantinho, tenho confiança que tem Espírito ali nos ajudando a fazer aquele pouquinho, mas o pouquinho que cabe a nós temos que fazer. O outro não vai fazer por nós, né? Que a gente aproveite isso aí, bastante atenção. Ela viu o cargo, né, o fardo, né, que Kardec tinha que carregar, mas ele está preparado para isso, né? Questão número 6. Pode-se deduzir de algumas de suas palavras que não dará uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Engana-se. É que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa importante questão, que um sentimento invencível de timidez impede-me, por hora, de responder-lhe conforme seus desejos. Isto talvez aconteça. Hei de ter mais coragem e arrojo, mas antes é necessário que eu amplie meus conhecimentos. Há somente 4 dias morri. Ainda estou sob o encanto do deslumbramento que me cerca. Compreende isso, meu amigo? É interessante. A conversa entre dois amigos, né, gente? Espera lá, Kardec. Espera aí, estou 4 dias só aqui, ainda estou curtindo, né? Esse passamento legal, esse desencarno legal. Calma aí, deixa minha cabeça ficar no lugar, né? Muito legal. Conversa de amigos, né, Cláudio? Não me é possível demonstrar as novas sensações que experimento. Tive que me esforçar para subtrair-me da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que admiro. Não posso senão adorar e bendizer a Deus em suas obras, mas isso passará. Asseguram-me os espíritos que logo estarei acostumada a todas essas magnificências e poderei, então, com minha lucidez de espírito, aí tem uma nota de rodapé 179 sobre a lucidez de espírito. 179. Enquanto encarnados, pensamos por meio da atividade consciente do cérebro, que representa a personalidade. Quando a alma se emancipa, como durante o sono, passa a pensar pela consciência do espírito liberto, ou individualidade. Todavia, por estar encarnado, essa lucidez limita-se segundo o desprendimento e grau evolutivo do ser. Após a perturbação da morte, a lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Está no Livro dos Espíritos, questão 165. A lucidez do espírito reside em todo o seu ser. Abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu,
A abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Idem questão 247. 247, notas do editor. Do seu Paulo Figueiredo e do Lucas. Isso é mais o Paulo mesmo que coloca para a gente. Tratar. Então, tratar de todas as questões relativas à renovação terrestre. Ademais, em paralelo a tudo isso, lembre-se, sobretudo, que tem, neste momento, uma família a consolar. Adeus e até breve. Sua boa amiga que o estima e há de estimá-lo sempre, meu mestre, porque lhe devo a única consolação durável e verdadeira que experimentei na terra. Viúva Foulon. Muito bem. Vocês veem a grandeza, né, dessa comunicação. Imagina, ela está vivendo, ela foi para um mundo feliz, ela saiu da Terra. Imagina o deslumbramento que ela passou. Ela saiu de um planeta de provas e expiações, tomou um voo direto para o mundo feliz, pelo que está sendo relatado aqui, né? Não dá para imaginar o que é isso, né, gente? E ela volta, né, para cuidar da família e dar as notícias para o nosso mestre, né, Allan Kardec. Muito interessante essa mensagem, né, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta, tirar dúvida, trocar ideia, né? Ou está tudo tranquilo, clarinho, clarinho? Achei interessante isso que o Paulo colocou, né? Que para o espírito não tem trevas, né? Conquista o que ele conquistou, é dele. Dele é luz, né? Não tem nada de exterior que toque no espírito, né? É a própria luz, né? O próprio conhecimento, a própria qualidade, né, moral do espírito. Né? É isso. Tranquilo, gente? Então nós vamos em frente. Ô, Antônio, quando a gente dorme, a gente tem essa consciência que fala nessa nota aqui da lucidez do espírito, porque a gente é diferente quando está no sonho. A gente sente que é diferente, não é a pessoa. É engraçado porque eu tenho experiência de acordar e tá falando, né? Eu acordo comigo falando, eu estou falando com uma pessoa, mas eu tenho assim uma é engraçado, parece que não sou eu que estou falando, mas sou eu, né? E às vezes eu estou dando conselho, estou falando com uma pessoa, acordo, eu falo, gente, só que depois esqueço tudo. Lembro assim na hora eu lembro, depois esqueço tudo. Mas é uma coisa assim, que a carne, né, ela é uma cortina densa, né, para o espírito. A gente não É um consegue. escafandro, né? É um escafandro, isso mesmo. O Divaldo usava muito essa imagem, assim, como uma pessoa no fundo do mar, dentro de um escafandro pesado, tendo que se movimentar. É o que o espírito sente quando está encarnado. Exato. É E pesado. aí a gente vê ela falar, né, que a magnificência que ela sente, né, quando tá conhecendo, né, então ela tá ainda naquela fase, só que ela vai acostumar com tudo isso, né, mas eu realmente acho que ela deve ter, é espírito feliz, né, ela deve ter vivido, assim, uma coisa muito boa, né, Eu pós, disser aqui Nossa Senhora, né? saindo da carne. Não, e é interessante que tudo isso, né, mesmo quando a gente se desliga durante o sono, depende muito da nossa evolução espiritual, né? Porque a gente não é um, né? A gente está aqui, né, com a personalidade, né? Eu sou o Antônio, você é Nilza. É essa personalidade, mas você como espírito é muito mais do que isso, né? Todas as personalidades que você viveu se somam no espírito, né? Toda a sua história. Mas quando está ainda ligado ao corpo, eu não sei, depende muito do grau de evolução.
para você ter plena consciência. Poucos, né, encarnados aqui nesse mundo têm essa capacidade, muito poucos, pelo que a gente tem notícia, né? Mas o cérebro não dá conta de guardar as informações que a gente vive no mundo espiritual, pelo que a gente estuda, né? Ele não tem capacidade para isso, então a gente fica limitado, né? Botou o capacete do escafandro, você vai enxergar pelo vidrinho ali, a água também embaçado, né? Não vai enxergar direito, não tem jeito. Isso aí a gente já sabe, né? Interessante. Mas muito legal Nossa, esse depoimento, né, gente? Muito, muito legal. E ela conversando com o Kardec, né? Já pensou? Que chique, né? E o Kardec falou, não, você não vai me ajudar, não? Vou, calma aí, rapaz. Eu ainda estou ainda acabando de cair a ficha, né? Ela havia uma espiritualidade mais preparada. O Espírito é verdade. Estava o médico, o doutor Delia. Com o Espírito é verdade. Né? Então, Isso é outra coisa que eu estou encafifado também, que o Espírito é verdade e é um Espírito. E a gente tem... Interessante essa... bastante coisinha para desvendar, né? Só deu um nozinho assim, opa, pera lá. Ô, Antônio, as obras póstumas de Kardec, ele não conseguiu terminar, né? Assim, não foi considerada uma das obras dele, Não. porque ele não conseguiu terminar, né? E tem algumas distorções lá. O Paulo Figueiredo está estudando esse livro antes de fazer a tradução, né? E ele vai muito à Revista Espírita. Então, tem algumas distorções que na Revista Espírita está mais bem colocada lá na obra, sabe? Até ele recomenda, quando a gente for estudar a obra póstuma, ir até a Revista Espírita, porque lá não houve adulteração, né? Ah, Para a tá. gente ver se está batendo, se tem alguma alteração. E num trabalho que eu fiz aí falando da fraternidade, da liberdade, da igualdade, eu tomei esse cuidado, sabe? Que está lá na Entendi. obra póstuma falando sobre isso, né? Foi uma palestra que eu fiz no nosso cantinho. Eu fui até a Revista Espírita e comparar os textos e tudo, aí estava tudo certinho. Falei, não, isso aí eu posso apresentar, Ah, eu não tenho dúvida. entendi. Seguindo os conselhos do Paulo, né? Então, Tá para a gente certo. ter Isso mesmo. cuidado. É porque esse livro, o Jean-Marie, ele andou fazendo uma bagunça, né, com a doutrina, né? E Né? passou a perna na viúva, aquelas coisas que não aconteceu, né? Mas É verdade. Da Meli, né? Da esposa do... isso, É verdade. tem bastante história. O Paulo tem estudado isso, né, estudado as cartas de Kardec e tudo. Então, vale a pena. A gente tem que tomar alguns cuidados, Sim. mas é tudo tranquilo. Bom, essa obra aí eu tenho certeza que está bem revisada, a gente pode ficar tranquilo, né? Que o Paulo fez um trabalho muito bom. Muito bem, vamos mais um pouquinho, falta 5 minutinhos, vamos deixar para a gente entrar nesse item 3 na próxima semana, né? Falta 5 minutinhos, a gente faz a nossa oração. Muito bem. Alguém gostaria de fazer oração? Hoje eu falei igual a senhora aí, né? Viúva Fulano disse que ela fala muito, né? Hoje fui eu aqui. E alguém gostaria de fazer a oração? Posso fazer, Antônio? Oi? Posso fazer. Tranquilo então. Tá me ouvindo? Tá me Estou ouvindo ouvindo bem? muito bem. Vocês? E Então tá aqui está bom. ótimo o som. Então vamos todos aqui reunidos, né? Na noite de hoje, após esse estudo. 2 estudos maravilhosos, um melhor do que o outro, nesse crescimento, e a gente sabe que junto com a gente estão os espíritos também nos, nos ajudando, a equipe espiritual da nossa casa, nosso cantinho, nossa vibração intensa por todos os nossos amigos, e levando os nossos pensamentos, sentimentos a Deus, nosso Pai, né? A Jesus, nosso irmão, amigo, companheiro de todas as horas, que possa fazer com que todas as dificuldades
que, que podemos estar enfrentando, né, no atual momento em que estamos vivendo, por muitos motivos, muitas tristezas, e a gente possa ser fortalecido por esses mentores, esses espíritos que nos vêm ajudar, tanto no trabalho quanto nos estudos, e assim, com o coração repleto de gratidão, façamos a oração e oferecemos a todos aqueles que se encontram na sala 1 da nossa casa, e que possa ser ofertado como conforto e consolo às suas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas. Assim também como perdoarmos nossos devedores, nossos ofensores. Não nos deixe, Pai, cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Assim seja. Gratidão e muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigado ao professor, né, e a todos os meninos aí. Força!